Achei muito boa essa ideia de vocês montarem essa comissão especial. Eu tenho desde quando eu comecei a advogar, eu milito na área trabalhista. E o que acontece? Então, os sindicatos, eles criam adicional de salubridade, adicional de periculosidade, adicional de tudo quanto é coisa. Cria bônus disso, bônus daquilo. Por quê? Porque o salário, se ele fosse um salário digno, não haveria necessidade de bônus, não haveria necessidade de adicional isso e aquilo. Então, desde lá de trás, quando a gente começou a advogar na área trabalhista, o que a gente queria? Até uma dificuldade, porque toda vez que você tem que fazer os cálculos trabalhistas, eles são muito complexos. Então, você vai lá pegar o dissídio, adicional de periculosidade de 20 a 40% sobre o salário nominal, e aí depois tem então, aquela coisa, é uma dor de cabeça danada, uma perda de tempo, a Justiça do Trabalho está mostrando o tamanho dela, o que se gasta com a Justiça do Trabalho para poder estar resolvendo esse tipo de conflito. E os conflitos são exatamente em cima de quê? Da falta de um salário digno. Tendo salário digno, nós não precisamos estar pensando em nenhum tipo de artifício, em nenhum tipo de adicional. Porque todo aquele que ganha o razoável, né, ou aquilo que faz frente para a determinada função que ele exerce, seria o suficiente. Obviamente, os professores, pelo que eu escutei de um pessoal da área, parece que eles estão defasados em quase 30%. Só os funcionários da educação municipal. Então, obviamente, nós temos que estar tentando corrigir isso daí. Não sei se o caminho certo seria o 14º, criar bônus. Eu acho que o que nós temos que tentar fazer é fazer com que eles recebam um salário digno, né? Eu sei que é difícil, eu sei que os subterfúgios são muitos. Obviamente, quando você cria um bônus, você está fugindo de pagar INSS. Então, quando as verbas são indenizatórias, não tem incidência no INSS, mas, em contrapartida, tem algo que é prejudicial ao professor, que na hora que ele aposenta, isso não integra o seu salário. Então, quer dizer, é outro problema que está criando. Então, bônus 14º, para mim, é paliativo. Mas, se for o que dá para ser feito no momento, estou mais que dentro. Obviamente que nós temos que valorizar a classe dos professores. Professor é tudo. Se eu sou advogado, foi porque eu comecei como professor. Se eu sou empresário, foi porque eu comecei como professor. Se eu sei falar e escrever, foi porque foi o professor que me ensinou. Então, obviamente, ele está super desvalorizado e ele precisa ser valorizado. A forma que nós vamos buscar para poder trazer a valorização que lhes cabe, eu não sei se seria essa. Pela prática que eu tenho na Justiça do Trabalho, isso daí só atrapalha. Na realidade, nós precisamos buscar um salário digno, é um salário que o professor chega com aquela vontade de trabalhar e fala, puxa vida, estou recebendo uma importância digna que faz com que meu trabalho seja reconhecido. Porque hoje o que acontece? O professor chega para dar aula, ele sente que o salário dele não é um salário de reconhecimento, é um salário que já começa com uma defasagem de 30%, e nós precisamos sim corrigir isso daí. Quem sabe, nesses 3 anos e meio que o legislador tem, ele consiga fazer essa correção. Mas se não tiver outra alternativa, obviamente que se for para o bem do professor, eu estou dentro. Se é 14º, 15º, é bônus. Eu só acho que isso daí, pela experiência que eu tenho, não é o que resolve. O que resolve é o salário digno. Se todos nós tivermos salários dignos, esses adicional disso, adicional daquilo, essas coisas que só servem para complicar os cálculos, acabariam e todo mundo ia ter, né, que nem eu ouvi dizer, voltar para casa, a tua família está te esperando, você ter dinheiro para estar comprando sapato para os teus filhos, para poder estar fazendo a sua filha poder ir no salão de beleza, fazer o cabelo, para poder estar se vestindo, para poder estar comendo, para poder ter uma vida digna. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar para isso. Sou totalmente favorável a essa comissão.